paciente aqui, ó, na mesma situação. Aqui o rapaz aqui, ó. Pode falar, irmão. O que está acontecendo? Meu nome é Samuel Veloso. Eu me acidentei essa semana. E o que está percebendo aqui é que não tem ortopedia. A maioria dos pacientes aqui estão com problema de ortopedia. Não temos médico ortopédico. O médico não apareceu ontem aqui, não apareceu hoje. E está todo mundo esperando aqui, simplesmente na expectativa de acontecer um milagre, porque médico não tem, né? O problema maior aqui é justamente o setor da ortopedia. Aqui tudo é cirurgia. Não tem ortopedia, Quebrei minha clavícula. O rapaz aqui está com perna quebrada, outro está com braço quebrado, perna quebrada. Está todo mundo aqui com as pernas quebradas, braço quebrado, ortopedia. Pé quebrado. Pé quebrado, e nós estamos simplesmente sem entender o que está acontecendo. O que acontece é que... E sem ser assistido, né? Sem ser assistido. Estamos aqui totalmente abandonados aqui no 28 de agosto. Obrigado, irmão. A senhora já pode falar. Eu quero falar pro governador que eu estou com 4 dias aqui nesse hospital. Olha como sem é que tá a mão ninguém me dela atender, aqui. Minha mão tá roxa, entendeu? Meu braço quebrado. Então eu quero um atendimento urgente. A minha operação é de urgência. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 58 anos. Eu estou sofrendo aqui nessa cama que não presta pra nada. Esse banheiro é uma merda. Então eu quero urgência aqui, que atendo todo mundo aqui nessa porcaria desse hospital. Obrigado. Tá aqui outra paciente aqui, ó, que tá há vários dias esperando. Quantos dias? 4 dias esperando. Infelizmente, a saúde pública tá uma porcaria. O Wilson Lima deveria estar aqui, ó, mas não. Ele pegou o dinheiro do povo, que a gente paga imposto, para estar lá na mansão dele, viajando. E aqui, ó, a gente nesse sofrimento. Aqui tem uma equipe toda esperando cirurgia, alimentação de péssima qualidade. Higiene também, a gente vai no banheiro, é horrível. Então, assim, eu gostaria que o governador tivesse vergonha na cara dele e viesse aqui ver o povo sofrendo. Foi o povo que lhe elegeu. O senhor deveria estar aqui, entendeu? Junto com o povo. Agora, como o senhor já está elegido, né? Agora não aparece mais, não está mais nem aí. O senhor, sinceramente, o senhor deveria estar sofrendo como a gente está sofrendo também. Seu safado, governador safado. Valeu, obrigado. Bom dia, Thiago. Essa daqui é a verdadeira história que está acontecendo aqui no 28 de agosto, ó. Vou falar com o rapaz aqui, ó. Conta aí, irmão, tua história aí. Meu parceiro, eu tô há 15 dias aqui internado e não tem notícia de nada. A gente não sabe de nada, não dão posição nenhuma pra gente. Eu já caí da maca aqui e fui agredido com palavras pelos enfermeiros. Como a gente fica entediado em cima de uma cama, eu saí para andar ali embaixo, fui até a porta e um guarda do turno da noite me prometeu quebrar se eu não retornasse para o leito, prometeu quebrar meu outro lado de braço. E eu fui reclamar na diretoria lá, na direção do hospital, e eles não falam nada, todo mundo abafando o caso que está acontecendo aqui, na verdade o descaso com a gente aqui. E tá um caos aqui dentro, várias pessoas, não tem ortopedista, todo mundo aguardando e eles abafando. A gente está vivendo um cárcere privado. Quando a gente vai aparecer na portaria aí, os guardas já vão em cima da gente com maior ignorância, empurrando a gente para dentro, tratando com ignorância, mandando a gente embora para dentro, abafando o caso, para não mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Aqui está um descaso. O segundo piso desse prédio aqui é um lixão. Se a gente pudesse ter acesso lá para mostrar a filmagem, seria muito bom, mas eles estão vigiando tudo. Estão controlando tudo para a gente não ter acesso a nada, entendeu? É o que está acontecendo, é isso. A gente está aqui, não somente eu, mas tem várias pessoas aqui com a mesma situação, precisando de um atendimento, de uma posição, e a gente não tem posição de nada. É só o que está acontecendo aqui, um descaso com a população. Beleza. Bom dia, irmão. Eu também sou um que estou esperando a cirurgia, ó. Eu estou com meu pé quebrado há 4 dias esperando a cirurgia. Não tem ortopedista. Ele chega aqui e diz que tem ortopedista para
para operar, mas não tem. Eles ficam nos enganando. Dizendo que tem ortopedista, mas não tem. Tá quantos dias, irmão? 10 dias. 10 dias? Tá aqui, ó, ele esperando a cirurgia também, ó. 10 O braço dias. dele quebrado, 10 dias. Sem trocar curativo e sem cirurgia, e não dão nenhuma notícia pra nós, nenhuma posição. E a gente se encontra aqui aguardando, na mesma expectativa aí de ir pra casa antes do Natal e até agora nada. Beleza. Bom dia, Thiago. Essa daqui é a verdadeira história que está acontecendo aqui no 28 de agosto, ó. Vou falar com o rapaz aqui, ó. Conta aí, irmão, tua história aí. Meu parceiro, eu tô há 15 dias aqui internado e não tem notícia de nada, a gente não sabe de nada, não dão posição nenhuma pra gente. Eu já caí da maca aqui e fui agredido com palavras pelos enfermeiros. Como a gente fica entediado em cima de uma cama, eu saí para andar ali embaixo, fui até a porta e um guarda do turno da noite me prometeu quebrar se eu não retornasse pro leito, prometeu quebrar meu outro lado de braço. E eu fui reclamar na diretoria lá, na direção do hospital, e eles não falam nada, todo mundo abafando o caso que está acontecendo aqui, na verdade o descaso com a gente aqui. E tá um caos aqui dentro, várias pessoas, não tem ortopedista, todo mundo aguardando e eles abafando. E a gente está vivendo um cárcere privado. Quando a gente vai aparecer na portaria aí, os guardas já vão em cima da gente com maior ignorância, empurrando a gente para dentro, tratando com ignorância, mandando a gente embora para dentro, abafando o caso, para não mostrar o que está acontecendo aqui dentro. Aqui está um descaso. O segundo piso desse prédio aqui é o lixão. Se a gente pudesse ter acesso lá para mostrar a filmagem, seria muito bom, mas eles estão vigiando tudo, estão controlando tudo para a gente não ter acesso a nada, entendeu? É o que está acontecendo é isso. A gente está aqui, não somente eu, mas tem várias pessoas aqui com a mesma situação, precisando de um atendimento, de uma posição, e a gente não tem posição de nada. É só o que está acontecendo aqui, um descaso com a população. Meus amigos, como diz o velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Enquanto o governo do estado continua apagando portais de notícias, que daqui a pouco nós vamos dar nomes a esses portais de notícias aí, espalhando que o CM7 Brasil está fazendo fake news sobre o atendimento que acontece dentro aqui do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, está aí o relato de apenas alguns pacientes que há semanas estão esperando pelo médico ortopedista. Nós estamos aqui em frente em um dos principais pronto-socorros da nossa cidade. Muita gente insatisfeita, as pessoas estão procurando o portal ITV CM7 Brasil porque é a única emissora aqui do estado do Amazonas que está divulgando toda essa situação deste colapso da saúde pública do estado do Amazonas. Além de não pagar os profissionais da área da saúde, o governo do estado aí está se juntando com alguns portais de notícias. Site Imediato, Radar Amazônico e também a revista Cenário, dizendo que, e espalhando, melhor dizendo, que o CM7 Brasil está falando inverdades sobre o atendimento que existe aqui no hospital, porque para esses portais de notícias, do lado de lá, do lado de dentro do hospital, está tudo tranquilo, tudo calmo. Os pacientes estão recebendo todo o tratamento médico, está acontecendo todas as cirurgias, mas muito pelo contrário. Vocês acabaram de acompanhar e ver aí, e com exclusividade, a situação de todos esses pacientes. Pacientes que estão vindo aí tanto de outros bairros da nossa cidade, de outros municípios também, em busca de ajuda. Então, meus amigos, falar a verdade, será que é crime? O que você acha dessa situação? Você está ao lado do CM7 Brasil ou ao lado desses portais de notícias, Imediato, Radar Amazônico e a revista Cenário? Porque para eles está tudo tranquilo, tudo calmo. O governo do estado está oferecendo o melhor serviço da saúde pública. E você já passou aqui pelo 28 de agosto durante esse ano? Você foi bem atendido? Ou melhor, você que está acompanhando dentro do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, como é que está a saúde aí dentro? A gente, claro, a gente não pode ultrapassar a porta. Tudo bem, perfeito, mas nós estamos aqui do lado de fora, mostrando a realidade. São pacientes que do lado de lá, do lado de dentro do hospital, que estão mandando aqui para o CM7 Brasil, porque é o único
a única emissora, o único portal de notícias que está mostrando a realidade dos fatos. Então, por que a gente não pode fazer o seguinte? Por que a gente não deixa de seguir? Por que a gente não pode cancelar esses 3 portais de notícias aí? Porque para eles, você, amigo contribuinte, você, amigo internauta, você que depende da saúde pública do Estado, você está mentindo. Tudo que nós estamos mostrando aí é tudo inverdade, é tudo mentira. Para eles, porque a verdade é essa que vocês estão acompanhando aqui. Nós estamos aqui acompanhando também toda a categoria dos médicos que estão revoltados com essa situação, até porque é o seguinte, várias pessoas estão aqui revoltadas com toda a situação que nós estamos mostrando diariamente aqui em frente a um dos principais pronto-socorros da cidade de Manaus, que é o Hospital 28 de Agosto. Daqui a pouco nós vamos conversar, né, com um dos representantes aqui que foi chamado até de bandido por um desses portais de notícias. Ou seja, está defendendo a classe, está defendendo os trabalhadores. Outro que é presidente também do Sindicato dos Médicos também, que foi atingido por essas notícias falsas, mas a verdade é essa. Enquanto nós estamos mostrando aqui toda a realidade das pessoas desesperadas, angustiadas, tentando uma resposta, enfrentando o próprio governador Wilson Lima, para que ele possa realmente, primeiramente, pagar esses profissionais e dar uma cobertura médica com qualidade, eles estão aqui sofrendo represálias. O senhor foi vítima também da revista Cenário, Radar Amazônica e também site Imediato. O senhor foi chamado de bandido por esses portais de notícias, mas aí dentro do hospital, do lado de lá, a realidade é outra. É realmente o que nós estamos mostrando aqui, pacientes sem atendimento médico. Lamentavelmente, a gente tem um governo que não reconhece as dificuldades, não reconhece os problemas que existem, são claros, evidentes, né, e tenta denegrir a imagem daquelas pessoas, como foi o caso do jornalista Alex Braga, do meu caso, do Dr. Mário Viana, que também já passou por situações semelhantes, e tentam transformar essas pessoas em marginais e simplesmente destruir a vida dessas pessoas que estão questionando o que está acontecendo aqui dentro. O que a gente está pleiteando, senhor governador, é que o senhor reconheça que o problema existe e procure corrigir. Nós não precisamos de milhões de empresários arrecadando às custas de um trabalhador. Nós precisamos de concurso público, de plano de carreira. O profissional não pode ser tratado como um prato descartável, como um copo descartável, onde se atrasa 3, 5 meses, se reclamar é mandado embora. E a população vai ser atendida por um profissional inexperiente. O que estão fazendo aqui no 28 de agosto é um absurdo. Profissionais médicos há mais de 30 anos atuando nessa unidade, diga-se de passagem, estão aí dentro atuando por amor aos profissionais, porque já foram despejados e não tem médico suficiente aí dentro para atender. E, lamentavelmente, tem portal dizendo que está tudo normal porque defende o governo. E eu venho dizer a vocês, donos de portais, blogs, hoje é o Alex Braga, hoje é o Denison Vilar, amanhã pode ser um de vocês, inclusive o familiar de vocês aqui precisando isso que vocês estão defendendo, que é um governo corrupto, covarde, que vem acabando com a vida das pessoas no estado do Amazonas, de maneira geral, trabalhador. Hoje eu recebi um áudio de um profissional vigilante que está há 5 meses sem receber e simplesmente disse: Denison, o tempo não acabou com o meu relacionamento com a minha mulher, mas 5 meses de salário atrasado fez eu acabar um relacionamento de 30 anos. Vocês têm noção do que está acontecendo com a vida de cada um cidadão no estado do Amazonas? Serviços gerais, maqueiros, médicos, pessoas. Eu vim aqui fazer um apelo às deputadas, 5 deputadas na Assembleia. Nenhuma se manifesta de fato em defesa de milhares de mulheres que não têm o que comer em casa, Natal e Ano Novo. Nenhuma dessas deputadas estão defendendo de fato, mas ela se levanta quando é para defender o governador, como foi o caso do portal Alex Braga, onde usaram a tribuna para dizer que o Alex Braga simplesmente é um marginal, porque tem combatido o governo, e eu vou continuar combatendo, e se eu cair, eu vou cair atirando, governador. Se eu cair, eu vou cair atirando. Pode mandar me prender, pode mandar destruir minha casa, minha vida. Nós vamos continuar lutando pelo SUS e o direito dos trabalhadores da saúde. Nós somos o movimento social Todos pela Saúde. E se acabar comigo, vai ter outros para fazer o mesmo que estão fazendo, combater o seu governo. Denison, muito obrigado. Ó, gente, só para você ter uma ideia, tá aqui, ó, a manchete de um dos portais que nós estamos citando, o site Imediato, dizendo o seguinte: fake news. Justiça determina portal CM7 a retirar conteúdo falso sobre o Hospital 28 de Agosto, dizendo que os médicos estão atendendo de forma rápida, as cirurgias estão acontecendo de uma forma também rápida e que não há nenhum tipo de atraso em relação a pagamentos, né? E todos os pacientes aí estão sendo tratados com dignidade, bem diferente do que nós estamos mostrando.
Doutor Mário, o senhor que está há muito tempo, né, na saúde pública aqui do estado do Amazonas, representa uma categoria bastante forte, mas hoje a saúde pública parece que não está reconhecendo a saúde, né? Ou é o governador que está faltando com a verdade? Bom, acho que foi muito boa a sua pergunta, que vai me facilitar. Tudo que o Denison falou anteriormente eu corroboro, né? E é a mais pura verdade. Ele e outros poucos colegas que se manifestam, né? Como eu também, já sofremos perseguições, tudo que é tipo de perseguição, né? E até tentando nos calar realmente, né? Recentemente, vocês da imprensa devem estar sabendo, uma médica aí do 28 de agosto, dedicada, ortopedista, né? Fez um relato na internet muito bem feito, tranquila, de forma técnica, esclarecendo pontos e mostrando que realmente está havendo uma degradação de um serviço que já tinha problemas diversos, né? Não pelos profissionais, mas pela atuação sempre irresponsável e pouco democrática, pouco eficiente, né? Em realmente dar os insumos e as condições para o trabalho dos profissionais de saúde que trabalham nessa casa, né? Então, eu imputo, né, e aqui quero colocar com todo respeito ao governador, que não mereceria, merece pelo cargo que ele ocupa, né? Nós que já fomos militares, temos que ter uma certa deferência com ele. Mas o governador ele falta com a verdade e ele sabe o que está falando, construindo narrativas diabólicas, narrativas mentirosas sobre o que está acontecendo aqui nesta e nas demais unidades de saúde do estado do Amazonas. Uma dessas narrativas foi veiculada ontem, em que ele diz numa coletiva de imprensa, me parece, né, que aqui nesta unidade os profissionais de saúde, Denison, faziam com que alguns pacientes permanecessem aqui por 20, 30, 40 dias sem necessidade. Ora, governador, se o senhor e a sua secretária, a cúpula do governo, da gestão da saúde, sabia disso, por que não tomaram providências? Nenhum médico, nenhum profissional, nenhum enfermeiro quer que o paciente fique aqui por mais tempo do que necessário. Se alguns pacientes demoravam a ter a resolução do seu tratamento, é porque as condições do trabalho nesta e em todas as unidades do estado estão muito, muito abaixo das necessidades. Falta tudo, como eu já disse em outras entrevistas, até o sabão para lavar as mãos, que é um princípio básico de um profissional de saúde. Estar com as mãos sempre limpas para poder atender o paciente. Papel para enxugar a mão, até para higiene pessoal. Fio de sutura, antibiótico. Neste hospital, há 2, 3 meses atrás, faltou alguns medicamentos na UTI e 2 pessoas morreram. Algum tempo depois faltou energia, houve uma pane no gerador por falta de manutenção, 1 pessoa morreu. E eu denunciei tudo isso, Denison, junto com você, e vi pouca apuração desses fatos pelas autoridades. Então, para mim não me alongar e deixar você fazer alguma outra pergunta para o Denison para mim, agora, eu quero, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, que o problema não é mais o governador, o problema não é mais a secretária de saúde, o problema nunca foi os profissionais de saúde, nem muito menos os pacientes. O problema é com a justiça desse estado, que precisa tomar posição. Porque lá em Goiás, onde essa empresa atua, ela está sendo processada pelo Ministério Público Federal por desvio de dinheiro público. E o governo do estado, com certeza, quando fez a licitação para contratar essa empresa, ela tem a ficha corrida dessa empresa e isso está lá registrado. Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça. A única que eu isento é a doutora Yara Lins, do Tribunal de Contas do Estado, que de maneira corajosa tentou bloquear a assunção dessa empresa nessa unidade de saúde.
Nesse momento, você encontra aqui, parece, uma paz, que tudo está funcionando. É mentira! Os pacientes estão sendo desviados para outros hospitais, numa manobra nojenta, criminosa, para dizer que a OS em 48 horas está resolvendo tudo. Eles não têm nem os profissionais de saúde ainda para assumir os postos que eles estão tirando dos profissionais que lutaram aqui durante 30, 34, 35 anos. Tome vergonha na cara, governador. E as autoridades desse estado têm que dar uma resposta a isso. Doutor Mário, o senhor diria que hoje, do andar da carruagem que nós estamos passando pela saúde do estado, tem que ter uma intervenção federal? Não há dúvida! Não há dúvida! Há muitos anos, desde que o governo Wilson Lima assumiu, a saúde desse estado só vem descendo ladeira abaixo. Governadores anteriores construíram esse hospital, ajudaram a estruturar a saúde desse estado com profissionais da enfermagem, médicos, que se qualificaram para esse exercício. E desde o início do governo desse cidadão, cada vez mais a saúde está descendo ladeira abaixo. É criminoso o que ele está fazendo. Vamos lembrar da pandemia, onde faltou oxigênio nessa unidade e outras. Várias pessoas morreram. E agora a Defensoria Pública, tardiamente, junto com o Ministério Público Federal, disse que as pessoas que morreram, que provam, que tem como provar, que morreram por falta de oxigênio, as famílias têm direito a uma indenização. Não sei como está isso, se estão procurando de fato. Ou seja, fica claro que o Estado teve culpa nessa falta de oxigênio. É absurdo o que vem acontecendo no estado do Amazonas nos últimos 6, 7 anos. Agora, Denis, o que chama a atenção também é o silêncio por parte da Assembleia Legislativa. Você falou aqui das 5 deputadas estaduais, né, que representam as mulheres, né, que poderiam estar representando as mulheres, né, aqui no estado do Amazonas, mas nós estamos aí falando de 24 deputados que silenciaram, ficaram calados. Apenas um que continua falando, né, mas é a única pessoa que está por lá. Mas e aí, né? É hora de uma intervenção federal, porque o senador Plínio Valério também falou no plenário do Senado. Provavelmente o senador Omar, o Eduardo Braga, os deputados federais, está na hora do governo federal vir intervir no estado? Na verdade está na hora de todos os órgãos fiscalizadores se posicionarem. Né? A gente não está vivendo uma pandemia de doença, a gente está vivendo uma pandemia de corrupção descarada no estado do Amazonas, onde não paga-se médicos que estão de 3 a 5 meses, onde não paga-se vigilante de 3 a 8 meses, onde a gente vai divulgar o áudio de um vigilante que simplesmente separou da mulher 30 anos de relacionamento, porque está 5 meses sem receber. Isso é só uma pequena dos problemas que a gente tem no estado do Amazonas. A gente precisa de um posicionamento que a gente já denunciou. Polícia Federal não tomou providência ainda. Ministério Público Federal não tomou providência ainda. Assembleia Legislativa do Estado nem se fala. Mas nos últimos dias, deputada Maiara, deputado Daniel Almeida, deputado Wilker Barreto, no Senado, o senador Plínio, né, o deputado Sidney Leite tem se posicionado, mas nós precisamos de um posicionamento mais firme, mais coerente. E, assim, onde nós estamos? A quem nós vamos recorrer? Nós vamos continuar sendo marginalizados por estar cobrando aquilo que é o básico, que é a vida das pessoas, a vida de um trabalhador, a vida de um cidadão que não tem, faltou oxigênio, continua faltando uma série de materiais. E eu venho dizer ao senhor governador, se passa muitos dias internado é porque não tem material para atender o paciente. O Melhor em Casa é um programa federal. Os trabalhadores estão sem receber também. Programa federal que era para levar esses pacientes para casa, para o atendimento em casa. Eu pergunto, senhor governador, Melhor em Casa está com salário em dia? Melhor em Casa tem material para atender? O 28 de agosto tem material para atender? O Platão Araújo, que está com os corredores atopetados de paciente de ontem para hoje, tem material para atender e mandar essas pessoas para casa de maneira saudável? Porque é para isso que nós trabalhamos, para salvar vidas. E nós não podemos mais admitir que a saúde pública seja utilizada para meio de enriquecimento ilícito de pessoas inescrupulosas que pura e simplesmente visam o lucro e não salvar a vida das pessoas. Nós precisamos visar o lucro e salvar a vida das pessoas a qualquer custo. Não a qualquer custo trazer uma organização social lá de Goiás para terminar de acabar com a vida das pessoas aqui no estado do Amazonas. Agora, doutor Mário, é só para a gente lembrar que nos últimos anos vários secretários de saúde foram presos, foram afastados, foram presos pela Polícia Federal, foram afastados dos seus cargos. Alguns deles até voltaram e viraram secretários novamente, mas a gente fala sobre os profissionais da área da saúde.
Ontem a gente acabou observando que foram os ortopedistas que foram ali buscando os 13 meses de salários atrasados. Isso pode ter um efeito dominó, isso pode atingir todas as unidades de saúde. É preocupante. Muito preocupante. Na verdade, todos os profissionais de saúde, não só os médicos, né? A grande maioria e o pessoal de nível básico, né? Que são os maqueiros, o pessoal da limpeza, esses estão em piores condições, né? E o Denilson sempre tem feito essa defesa deles, a gente também, estão com seus salários atrasados. As empresas médicas, por terem uma estrutura melhor em termos de organização e até de caixa, conseguem manter durante um certo tempo os salários mais ou menos em dias, né? Mas não fosse isso, a situação estaria muito grave, inclusive também para os médicos. Mas olha só, o que eu queria aproveitar aqui a oportunidade é dizer que essa matéria que eu recebi hoje, né, de que está sendo feito uma apuração pelo Ministério Público, né, exatamente da organização social Agir em Goiás, né? Já está aberto, até onde eu entendi, um inquérito, né, para apurar desvio de dinheiro por essa organização social, que para mim ela veio para cá somente para se mancomunar com outras pessoas, que eu aqui não preciso dizer quem são, né, para usarem o dinheiro da saúde pública em benefício próprio, né? A gente já sabe, por exemplo, que a proposta da organização social, está aqui a população, sabe que há dificuldades no atendimento aqui. Às vezes há demora, às vezes uma cirurgia para sair fica indicada de manhã, vai sair só no final da tarde ou à noite, né? Mas tudo por conta da estrutura que existe e até dos recursos humanos. E essa empresa está chegando aqui já propondo reduzir as equipes médicas em 30%, 40%, a equipe de enfermagem em 20%, entendeu? Ou seja, enxugando os recursos humanos para economizar e terem lucro. E se apresentam como uma organização de fins privados, né, e sem fins lucrativos, o que é uma grande mentira. Ninguém vai trabalhar de graça, a princípio, a não ser que seja na obra religiosa, né, na obra cristã, a gente até acredita, né? Mas queria realmente que o povo se alertasse. Infelizmente, o nosso governador me parece uma pessoa insensível, sem coração e dissimulado, né? Porque esta fala dele, senhor governador, o senhor não sabe o quanto o senhor ofendeu, principalmente os médicos do 28 de agosto, quando o senhor disse que há interesse de manter pacientes aqui de forma prolongada. Ele não sabe explicar por quê. O senhor vai ter que provar, porque o Sindicato dos Médicos vai mover uma ação contra o senhor, tá? Por calúnia, difamação contra os profissionais médicos desta casa, que já falaram comigo, já se manifestaram, estão extremamente ofendidos, porque o senhor sabe que o problema não é esse. O problema é a estrutura que o senhor oferece para que as pessoas trabalhem aqui com dignidade. Tanto é, Denilson, que os profissionais que aqui trabalham e que de vez em quando tem que parar para comer, descansar as pernas, os ambientes que são refrigerados com equipamentos trazidos pelas empresas médicas e as empresas de enfermagem também. Para esquentar uma alimentação, vi há pouco aqui uma moça reclamando da alimentação, que a gente sabe que é muito ruim, né, para o seu paciente. Os médicos também sofrem isso. Nós compramos micro-ondas, compramos tudo, porque o governo não dá absolutamente nada em termos de motivação, de conforto. Mas o principal é que ele desse as condições técnicas para que os profissionais exercessem sua atividade. Culpabilizar os médicos da UTI porque morreu 2 pacientes por falta de noradrenalina, que é um medicamento que consegue manter a pressão do paciente quando ele entra numa situação que a gente chama de choque, né? Não vai poder, porque faltava. E eu denunciei isso ao Conselho de Medicina, fez uma investigação aqui, uma fiscalização, e comprovou que a farmácia do 28 de agosto ela está insegura do ponto de vista clínico. E isso está denunciado também no Conselho Federal de Medicina, e a gente espera que as autoridades tomem alguma iniciativa. Como disse o Denilson de novo, só que está muito devagar. As coisas estão acontecendo, vidas estão se perdendo, as coisas aqui nesse momento parecem calma. Repito isso, está tudo maquiado
de forma diabólica, vamos dizer assim, para dizer que o problema era os profissionais. Vamos trocar a gestão dos profissionais e vai tudo magicamente funcionar. Isso não é verdade. Ok. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, Denilson. Enfim, meus amigos, a situação é essa. Daqui a pouco nós vamos falar também a respeito do Instituto Dona Lindu, que também fica aqui ao lado do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Mas, Celso, antes da gente colocar os vídeos novamente, nós vamos mais uma vez exibir aqui a matéria que foi colocada pelo site Imediato, dizendo o seguinte: fake news. Aí tem a imagem do CM7 Brasil. Fake news, 2 pontos. Justiça determina portal CM7 a retirar conteúdo falso sobre o Hospital 28 de agosto. E eu deixo os comentários a todos vocês, meus amigos. Na sua opinião, o portal ITV CM7 Brasil está mostrando matérias falsas? Está mostrando alguma inverdade? Será que tudo que nós estamos colocando à disposição da população do estado do Amazonas e do Brasil também, na sua opinião, isso é falso? Porque nós estamos mostrando uma realidade onde os próprios pacientes e também os acompanhantes desses pacientes estão gravando, estão mostrando, dizendo que está faltando sim medicamentos, está faltando médicos, está faltando a estrutura mínima, básica para esses acompanhantes e principalmente desses pacientes aqui. Será que a gente pode vir para cá? Vem para cá, Celso, rapidamente. Olha, ó, tem uma situação aqui. Complicado aqui. O que é, Denilson? Esperando uma ambulância, só não expõe o paciente. Está esperando uma ambulância aqui. Venho dizer aqui, ó, SAMU Manaus é uma instituição tripartite ao qual eu trabalho. Né? As nossas situações lá estão razoavelmente em dia, graças a Deus. Mas nós precisamos de ambulância. E é outra coisa que a gente vem questionando. A WF é uma das empresas que prestam serviço de transferência interhospitalar. Essa senhora é mais uma. Lá está a ambulância parada. Por que essa senhora está aqui dependendo de uma ambulância para transportar o paciente? Lá está a ambulância parada. O dono da empresa já me ameaçou. O dono da empresa já me pegou pelo braço no Hemoan e me fez ameaça. Eu falei para ele, enquanto você receber recurso público, prestar serviço público, você vai me ouvir falando sobre a empresa. Eu não questiono, os profissionais são ótimos. Mas nós do SAMU Manaus não poderíamos continuar fazendo transferência interhospitalar sem o governo do estado arcar R$1 com o SAMU Manaus. Que diga-se de passagem, enquanto isso a senhora está aqui. 5 milhões que estão sendo gastos somente com a WF, hoje, nós compraríamos 10 ambulâncias por mês de suporte avançado, gente. Com a melhor ambulância, com a melhor estrutura para atender essa pessoa aqui e muitas outras. Nós compraríamos 10 ambulâncias, no final de um ano nós teríamos 120 ambulâncias para, de fato e de direito, o SAMU metropolitano estar funcionando. Então, enquanto isso, a senhora está ali esperando, a gente não pode filmar ela, mas a gente não pode filmar, a acompanhante dela está ali. Mas, meus amigos, a realidade é essa. Veja só, enquanto os portais Imediato, Radar Amazônico e a revista Cenário estão dizendo que está tudo tranquilo, tudo bem, bom, aqui do lado de fora tá assim, tá tudo tranquilo, tá tudo organizado, tá até limpo. Mas do lado de dentro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, a situação é lamentável. As pessoas estão pedindo socorro, as pessoas estão pedindo para que o governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, a Secretaria Estadual de Saúde, dê uma resposta o quanto antes. Né? Porque, infelizmente, além dos pagamentos dos salários atrasados desses profissionais, as pessoas estão há semanas, há dias, esperando apenas uma consulta médica, esperando para serem atendidos. Enquanto isso, Celso Lobato, vamos colocar mais uma vez aí esses pacientes, para depois os portais envolvidos aí, nesta que nós chamamos de deste trabalho, né, em prol do governo do estado do Amazonas, para realmente eles terem noção do que nós estamos falando, porque aqui, se a fake news está acontecendo... Aqui o rapaz aqui, ó. Pode falar, irmão. O que está acontecendo? Meu nome é Samuel Veloso. Eu me acidentei essa semana e o que está percebendo aqui é que não tem ortopedia. A maioria dos pacientes aqui estão com problema de ortopedia.
não temos médico ortopédico. O médico não apareceu ontem aqui, não apareceu hoje. E está todo mundo esperando aqui, simplesmente na expectativa de acontecer um milagre, porque médico não tem, né? E o problema maior aqui é justamente o setor da ortopedia. Aqui tudo é cirurgia. Não tem ortopedista. Quebrei minha clavícula. O rapaz aqui está com perna quebrada, outro está com braço quebrado, perna quebrada. Está todo mundo aqui com as pernas quebradas, braço quebrado, ortopedia. Pé quebrado. Pé quebrado, e nós estamos simplesmente sem entender o que está acontecendo. O que acontece é que... E sem ser assistido, né? Sem ser assistido. Estamos aqui totalmente abandonados aqui no 28 de agosto. Obrigado. A senhora já pode falar. Eu quero falar pro governador que eu estou com 4 dias aqui nesse hospital. Olha como sem é que tá a mão ninguém me dela atender, aqui. Minha mão tá roxa, entendeu? Meu braço quebrado. Então eu quero um atendimento urgente, a minha operação. Bom, meus amigos, só para a gente encerrar nossa participação aqui, está aí o relato de alguns pacientes que estão e continuam aqui dentro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Lembra da senhora que estava esperando a ambulância aqui, ó? Há mais de 30 minutos? Pois é, os enfermeiros acabaram levando ela de volta para dentro do hospital. Não se pode deixá-la nessa situação, até porque nós estamos, infelizmente, mostrando uma realidade que nós não estamos numa pandemia, não. Nós estamos no ano de 2024 e mostrando uma realidade cruel dentro do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Enquanto isso, volto a dizer, portais de notícias como o Site Imediato, Radar Amazônica e Revista Cenário, colocando matérias infundadas contra o trabalho do CM7, dizendo que todas as denúncias que nós estamos fazendo aqui em frente ao hospital são notícias falsas, ou seja, falando para você que paga seus impostos aí, para você que está no hospital nesse exato momento nos acompanhando, ou então para você que é acompanhante, que tudo que você está passando aqui é falso. Mas o que a gente pede é que você deixe de seguir esses portais. Esses portais, infelizmente, estão ao lado de outras pessoas e não da população. Uma matéria completa você vai poder acompanhar, ou melhor, os vídeos também dessa situação vocês vão poder acompanhar dentro do nosso site. Acesse nosso site, cm7brasil.com. Continue curtindo, continue comentando, continue compartilhando, porque a realidade, nós estamos aqui de prontidão mostrando uma situação triste que vem batendo na porta de centenas de pessoas que estão dando entrada aqui no pronto-socorro e hospital 28 de agosto. Daqui a pouquinho voltaremos já de outra parte da nossa cidade com mais informações. Portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o mundo, cabem aqui.